Olá pessoal, vamos agora prosseguir com essa série de vídeos e agora vamos lidar com o caminhos, conforme eu prometi no último vídeo. O objetivo deste vídeo é eu mostrar como utilizar, como obter classes, ou melhor, como classificar sem oferecer amostras do terreno, sem explicar para o modelo o que cada área daqui, por exemplo, é na realidade. Então, como fazer? Eu tenho aqui esse raster e vou transformar para ponto. Então, eu vou para essa ferramenta nativa que cria uma camada vetorial de pontos correspondente a cada pixel em uma camada raster. Clico duas vezes. Tenho aqui João Pessoa, o EPSG 4326. Escolho essa banda, que é a única. Vamos colocar o nome altitude. E aqui vamos gerar pontos de vetor. Executar. Ele gerou. Vamos ver o que tem na tabela de atributos. Aqui tem a altitude. Ou seja, a intensidade da energia eletromagnética que vem do solo. É essa intensidade que faz com que a gente interprete a altitude. Então temos isso aqui. Mas são muitos pontos, são. Por isso que eu recortei. Considerei apenas essa área. Mas como fazer para classificar? Eu fui a complementos, gerenciei instalar complementos. Tudo. Caminhos. Eu me baseei, tem esses três aqui, mas vamos considerar pelo menos esses dois. Então eu venho aqui, por exemplo, na caixa de ferramentas de processamento, posso ir para Cluster Map, Clustering Métodos, Caminhos Clustering ou Hierarchical Clustering e Cluster Points. Vamos primeiro para esse de baixo, do cluster. O que é cluster? É agrupamento. Ele vai agrupar, ele tem uma função matemática por trás, o plugin, e essa função matemática irá considerar os elementos por semelhança para formar grupos e dessemelhança para formar distância do ponto de um grupo para o ponto de outro grupo. Então eu faço do cluster. Eu posso escolher, aqui eu tenho pontos de vetor. Eu posso escolher apenas pontos selecionados. Tem que ser um layer de pontos. Aqui eu escolho caminhos ou hierárquico. Aqui, Handle Seed for Initialization. Tem a ver com iteração. Ou seja, quantas vezes ele vai manter, ele vai repetir o processo. Vamos deixar só em uma. Esse aqui é para o algoritmo hierárquico, não mexemos. E a distância, o cálculo da distância. Tem a euclidiana e a Manhattan. Vamos utilizar a euclidiana primeiro. O número pré-definido de clusters. Vamos considerar 8. O percentil da distância. Vamos considerar um percentil 9. É somente utilizado para esse tipo de equação. Aqui, também é opcional, vamos considerar a mediana. Mediana ele traz um valor que está exatamente no meio geométrico da sequência de todos os valores. Tem a mediana, tem um centroide. Então é interessante haver um conhecimento também fora do QGIS, fora do geoprocessamento um pouco, na parte de estatística. É interessante para complementar isso aqui, caso você tenha interesse. Vamos considerar o completo.
campos de atributos, vamos considerar altitude, não esse aqui. É interessante vir aqui e vamos ver no que vai dar. São 216.518 pontos. Ao mesmo tempo, enquanto ele processa aqui, eu venho em caminhos clustering, pontos do vetor, altitude, eu clico aqui, altitude, aqui ele descreve o grafo de otimização do valor do cluster. Tem o método silhouette e o elbow. Vamos escolher o silhouette. Número de clusters, 8 também. E vamos executar. Então veja que é importante calcular essa questão da quantidade de pontos. Eu posso simplesmente considerar parte dos pontos, dependendo da necessidade do seu negócio, do seu trabalho. Então, como aqui ele está muito pesado, eu posso aproveitar e falar um pouco da... Posso interromper essa parte. Então, o que eu mostrei agora é essa necessidade de você saber ponderar a capacidade do computador que você está utilizando. Voltamos aqui e agora vamos selecionar só alguns dos pontos. Então, como fazer isso? Selecionar só alguns. Eu venho para... Eu tenho isso aqui. Primeiramente, eu vou gerar os pontos. Raster, pixel de raster para pontos usados recentemente. Altitude, pontos do vetor. Ele gerou. Vamos ver como está aqui. Tem todos esses aqui. Mas vamos considerar um quadrante menor. Como é que eu faço? Eu venho a vetor. Ou eu vou à caixa de ferramentas de processamento. Extrair e recortar pela extensão. Pontos do vetor. Desenhar na tela. Vamos desenhar só esses aqui. E vamos extrair. Extrair apenas esses. E também depende da configuração que você faz nas ferramentas de caminhos. Então, eu mostrei inicialmente o sistema travando para que você tenha uma ideia de que isso aqui tem um custo computacional. Vamos a caminhos agora. Vamos ao primeiro, agrupamento caminhos. Ele pode fazer pela função nativa do QGIS. Vamos ver primeiramente, vamos ver 3. Essa é a função nativa do QGIS. Número de agrupamentos, 8. Nome do campo de agrupamento e cluster size, field name. Isso aqui é análise vetorial. Tem análise vetorial, agrupamento caminhos. Executar. Ele fez. Aqui tem todo o agrupamento. Porém, ele não faz de imediato a rotulação, os rótulos para aparecerem aqui. Para tal, você precisa vir a propriedades, simbologia. Aqui vamos considerar categorizado, por exemplo, valor.
para verificar se é o cluster ID ou o size. Vamos olhar aqui. É o cluster ID. Pelo cluster ID dá para saber a diferença. Então, vamos aqui, propriedades. Categorizado. Cluster ID. O símbolo permanece. Vou colocar vermelho. Classificar. Vamos ver como é que ele ficou aqui. Veja que ele criou diferentes classes, sem que tivéssemos inserido dados de treinamento, por exemplo. Dados para que o sistema pudesse se basear para generalizar uma quantidade de classes. Então temos esse set aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, aliás. Agora vamos ver este outro método aqui. Cluster Map, caminhos. Ao invés de agrupados, vamos para extraído. Foi de onde extraímos a altitude. Vamos considerar isso aqui, 8 classes. O grafo, a otimização do valor do grafo de agrupamento vai ser o método silhouette, que tem uma equação envolvida. E vamos fazer isso aqui. Cada cluster tem... Aqui ele já apresenta direto. E já fica mais visível o resultado. Veja que tem o oceano e aqui cursos correntes d'água. Cursos d'água. Rios afluentes, no caso, afluentes. E ele cria essas condições aqui de validação. Então vamos aqui abrir a tabela de atributos. Essa tabela de atributos é baseada, por sua vez, nessas regras aqui. Menor ou igual, altitude maior que 37, menor ou igual a 42. Nesse caso aqui, por exemplo. E assim por diante. Há toda essa variedade aqui. Agora vamos verificar o clustering do cluster, que é outro algoritmo. Utilizamos primeiramente uma ferramenta nativa. Agora temos essas duas ferramentas, esses dois plugins que eu baixei em complementos e instalei. Foi instalado automaticamente. Então, aqui ele até faz melhor. Você pode mascarar, selecionar apenas, considerar apenas os pontos selecionados. Mas vamos considerar aqui o extraído, que já são os pontos selecionados. Vou deixar em 1. Vamos deixar em completo, euclidiano, 8 classes. Percentil, aleatoriamente eu estou colocando 9, mas é preciso ter um conhecimento um pouco de estatística também, é interessante. A porcentagem de contribuição dos campos de atributos, vamos deixar em 50. E aqui é importante colocar em altitude, que é o campo da tabela de atributos que será considerado, cujas regras serão aplicadas. Executar. Veja que diminuiu de 200 mil para menos de 10 mil pontos. Ele vai processando. Enquanto ele processa, podemos ver uma outra coisa. Aqui temos output layer. Podemos vir aqui a raster. Rasteriza e para converter, fazer uma rasterização. Vamos aqui.
vetor para raster, rasterizar. É o output layer, cluster, unidades saída, unidades georreferenciadas ou pixels, vamos considerar pixels. Aqui tem a resolução. Vamos fazer um teste aqui. Se der certo, tudo bem. Se não der certo, fazemos o equivalente à rasterização através de interpolação. Valor sem dados. Vamos executar. Extensão de saída, claro. Calcular a partir da camada extraído. E vamos testar. Veja que ficou. Vamos tirar aqui. Ficou assim. Mas eu posso virar propriedades. Banda simples falsa cor. Método discreto. Inverter gradiente de cores. Aplicar. Esse método discreto não ficou legal. Vamos ver aqui. Fazendo algumas experimentações. Ele fica mais ou menos assim. Outra forma de fazer é via interpolação. Vamos ver o TIM. Output layer. Altitude. Pontos. Método de interpolação linear. Extensão, calcular a partir da camada. Output layer. Vamos considerar 300 por 300 aqui. E vamos ver aqui se ele faz. Ele fez, ficou bem parecido com o raster original. Porém, está sem as classes. Podemos vir a banda simples falsa cor. Intervalo igual, classificar. Inverter gradiente de cores. Número de classes 8. Aplicar. E assim ele fica dessa forma. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8. O rasterizado, por sua vez, eu posso vir aqui. Deixa eu cancelar. Propriedades. Intervalo igual também. 8. Também, evidentemente, há uma forma de configurar, se for uma ferramenta GEDAL. Tem essa outra aqui. Ou seja, estou mostrando algumas ferramentas que pode ser do seu interesse, do interesse de vocês. Cluster. Isso é converter vetor para raster, rasterizar. Pixels. 300. 300. Extensão de saída. Vamos considerar output layer. Valor sem dados 0. E vamos rasterizar aqui, ver como é que ele fica. Interpolado, ele já ficou. Ele fez toda essa divisão aqui. Mas não com esses rótulos exatamente. Agora vamos ver como ele está agindo. De fato é demorado. Mas podemos ver certos pontos aqui. Mesmo que não termine o processamento, deve ter ficado suficientemente claro
que através desses plugins você pode realizar classificação por regras. Regras baseadas, no caso aqui, na altitude. Também há esse aqui, vetor layer extraído, campo altitude. Eu considero a altitude. Eu posso considerar o peso, peso 1, caminhos. Vamos considerar o caminhos, número de clusters 8. Aqui ele já dá a opção normalizar, que é uma forma de organizar os dados, de forma a torná-los proporcional. Isso vem da estatística. Número de vezes para rodar caminhos. E aqui o limite. Eu vou colocar um limite maior. Vou colocar 3 aqui. E rodar. E assim ele vai processando. Ou seja, eu mostrei aqui, feito. Vamos ver aqui. Foi considerado extraído. Isso, extraído. Abrir tabela de atributos. Aqui está a distância de cada cluster. A classe, ou seja, ele altera um layer que já existe. Ele não gera outro layer. Então tem a altitude de 52 para 51 e a distância de cada um. Pode ser útil para algumas tarefas de geoprocessamento. De repente eu preciso saber a distância entre as altitudes de cada cluster. Distância entre diferentes altitudes. Então, pessoal, já posso finalizar aqui esse vídeo. Veja que já deixei a tela em branco nesse pequeno intervalo de edição. E é importante salientar que no próximo vídeo nós veremos com a utilização de raster e não de vetores. E será isso aqui, Neural Networks, MLP Classifier. Vamos utilizar uma imagem de satélite, uma que eu já possui talvez, ou que você possa extrair através do SCP. Vou criar os dados de treinamento, vou mostrar como criar através do ZSACA, em Classification Doc Settings. Essa parte aqui, ele aparece aqui embaixo. E é isso. Qualquer dúvida, você pode procurar o Hipertreinamentos, eu vou procurar responder. Se o vídeo foi útil, você pode colocar o like e se você gostou do vídeo. E não esqueça do curso Método QGIS Profissional, que é um curso que está em promoção, com diversas aulas e módulos, e que aprofunda muitas coisas do QGIS. Então, pessoal, até mais. Tchau. Até o próximo vídeo, né?